Olá, pessoal! E aí, vamos começar mais uma, professor Aelton aqui com vocês, mais uma aula de experimentação, né? Estatística experimental. E hoje, né, análise de variância fatorial. 2 a 2 nesse caso, né? Na verdade, um experimento de dois fatores. Por que dois fatores? A gente começa com o mais simples, tá? Mas poderia ser três, quatro. É claro, traçar experimento com quatro fatores é uma loucura, não recomendo a vocês, tá bom? Isso a gente vai até discutir isso depois, mas vamos lá. Vamos entender o que é análise fatorial. A gente já viu, né? Blocos casualizados, inteiramente casualizados, e agora, né, fatorial, além da gente ter visto os testes post-hoc de Duncan e de Tukey. Então, vamos começar. Espero que todos vocês, né, estejam bem. Caso você esteja com dúvida, não hesite, me procure, pergunte, tá bom? Então, nós temos aqui, né, o exemplo dos porquinhos. Estamos analisando diferentes tratamentos representados pelas cores dos porcos, tá bom? Em diferentes aí, em outro fator, que é por exemplo, porcos criados a pleno sol em amarelo e criados em, né, em recintos cobertos. Então nós temos aí dois tipos de ambiente sendo influenciando aí, por exemplo, no peso dos porcos. Então dois fatores influenciando com quatro dietas, verificando aí o efeito nos porcos. Então, por que e quando usar análise fatorial? Quando a gente está envolvendo o teste de hipótese, envolve uma variável dependente, ou seja, vamos poder colocar aqui a biomassa de animais como exemplo, né? E mais de uma variável de classificação, fatores. Então, por exemplo, lá nós tínhamos o ambiente, né, nos porquinhos ali, e dietas. Então, nós queremos saber o efeito do ambiente e das dietas na biomassa dos animais. Então, nós queremos saber o efeito dos dois fatores na dieta, na biomassa dos animais. Então, é mais eficiente do que realizar uma ANOVA para cada fator, tá? Uma vez que eu consigo testar a interação entre fatores, caso você tenha colocado N de réplica maior do que 1 para, né, cada tratamento para cada fator independente, 2 a 2, tá bom? E, né, a hipótese nula nesse caso é que existe igualdade das médias da variável dependente em todas as categorias ou combinações de categorias. Então nós temos três hipóteses nulas para o caso de dois fatores. Por exemplo, a média da variável dependente são iguais, essa é a hipótese nula número 1, para todos os estados do fator A. As médias da variável dependente são iguais para todos os estados do fator B. As médias da variável dependente são iguais para todas as combinações de estados do fator A e do fator B. Você quer ver o que eu quero dizer com isso? Imagina os nossos porquinhos lá. Então nós temos 4 dietas e duas coberturas aí, né? Um coberto e o outro não coberto. O que eu quero te dizer? A hipótese nula, né, é de que as médias dos pesos das biomassas dos animais é igual entre as diferentes ambientes, ou seja, independente se tem cobertura ou não, o peso, a biomassa dos animais é a mesma. Ou a nossa outra hipótese nula é de que não existe diferença na biomassa dos animais entre os diferentes tipos de dietas. E a nossa terceira hipótese é de que não existe diferença nas médias dos animais na combinação, por exemplo, o A sombreado e o A coberto é igual entre si, assim como o A coberto, né? O A coberto e o B descoberto também são iguais, ou seja, a combinação dos estados de fator A e B. O que é a combinação? Eu tenho, por exemplo, se você fizer aí, ó, você tem dieta B no sol. Então, dieta B no sol, né? E você tem a dieta A na sombra.
O que eu quero dizer para você nessa terceira hipótese é que isso aqui é igual entre si. Todas são iguais entre si. A dieta C no sol também é igual a isso aqui. Se você for adicionando aí, é isso que a terceira hipótese diz, né? Dieta B com sol, dieta A com sombra, dieta A com sol, dieta B com sombra, dieta C com sol, dieta C com sombra, dieta D com sol, dieta D com sombra, são todas iguais entre si, ou seja, as combinações também são iguais entre si. Então essas são as hipóteses nulas para uma análise de variância. Caramba, Elton, são muitas hipóteses. São muitas hipóteses, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, tá bom? Casos em que o número de médias é superior a 2, ou seja, eu tenho mais de 2 tratamentos, ou seja, eu não tenho só sol e sombra. Porque se eu detectar na ANOVA que existe diferença, por exemplo, entre os ambientes sombra e sol, obviamente eu simplesmente vou falar que sombra é diferente de sol. Agora, se eu tiver sombra, sol e com sombrite, então eu tenho 3. Hora que eu tiver o resultado agora, não tem como eu falar quem é diferente de quem. Aí eu deveria fazer um teste de Tukey. Então, quando é maior, né, quando eu tenho mais de 2 médias, eu tenho que fazer um Tukey para identificar quais as diferenças são significativas entre as médias, ou seja, um teste par a par, tá bom? Então, né, qual é o problema do número de fatores crescente? Só para vocês terem uma ideia, à medida que eu aumento os fatores, eu aumento o número de testes par a par, tá bom? Então eu aumento esse erro do tipo 1, tá bom? Então eu aumento a chance de ocorrer o erro do tipo 1. Só para vocês terem uma ideia, numa análise de 3 fatores, eu tenho 7 testes, tá? Numa análise de 4 fatores, eu tenho 15 testes sendo rodados simultaneamente. Se você está percebendo aí, o número de testes é 2 elevado ao número de fatores menos 1, tá? Então, por exemplo, no 4, nós temos 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16, menos 1, 15 testes, tá? Se você está fazendo com 5, você vai lembrar aí que 2 à quinta é igual a quanto? 32. Então você tem 31 testes sendo rodados simultaneamente. Isso é uma loucura. Tá? Com 6 fatores, você tem 63 testes sendo ocorrendo. Então não há como não dar significativo. Vai dar significativo simplesmente porque você está cometendo o erro do tipo 1 aí. Tá? Então vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil isso aqui. Um zootecnista quer investigar o efeito do sombreamento e de 2 dietas na produção de vacas leiteiras. Para tal, ele cobriu um curral com sombrite 50% e deixou a outra parte totalmente descobertas, pleno sol. Além disso, ele implementou 2 dietas. No total, ele utilizou 20 animais. Os dados estão representados abaixo. Então, olha só, ele tem a dieta A, a dieta B, e ele tem pleno sol e sombrite. Então, ele tem aí o número de litros por dia produzidos pelos diferentes animais. Então, nós temos aí o sombrite e o pleno sol. Já de cara, você já consegue ver aí uma diferença muito grande em animais que estavam à sombra e estavam em pleno sol. Uma diferença aí na produção. Se você vê aí, o que a gente faz? Calcula as médias. Calculamos a média para pleno sol, calculamos a média para sombrite. Calculamos a média para a dieta A, calculamos a média para a dieta B. Calculamos também a média geral, tá bom? Que nada mais é do que a soma disso aqui tudo dividido por N. Ou, se você quiser fazer, a soma dessas médias dividido por 4. Aliás, a soma dessas 2 médias dividido por 2 ou a soma dessas 2 médias dividido por 2 também dá a mesma coisa. Tá bom? Então você tem aí o cálculo das médias. E agora, vamos às mesmas coisas. Você vai calcular a soma dos quadrados totais, a soma dos quadrados das dietas, a soma dos quadrados da cobertura, a interação, tá? Isso são fontes de variação entre dieta e cobertura, a interação entre as duas e os resíduos. Vamos ver? Vamos aprender a calcular a soma dos quadrados? A do total, vocês sabem, nada mais é do que pegar esses números em negrito agora, menos a média,
elevado ao quadrado, somar isso aí, então nós achamos aí que a soma dos quadrados totais nada mais é do que 1827,69,75. Então é a soma dos quadrados totais. Você está vendo que eu não estou trabalhando com n pequeno, eu estou te mostrando exatamente, tá, o que é um dado, como é que se faz, isso são dados reais, tirados de livros de estatísticas, mostrando aí não são exemplos fictícios, tá bom? São exemplos reais. Então, professor, você faz exemplos mais fáceis na aula. Não, não faço. São exemplos reais isso aqui. Então, não são mais fáceis. É isso mesmo que a gente faz dentro da ANOVA, tá bom? A das dietas, olha só. Se a gente pegar cada dieta, ela representa um N de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 vezes. E aí a gente já sabe, né? Entre as dietas, a gente vai pegar a média da dieta A menos a média geral, elevar ao quadrado e multiplicar por 10. Por que 10 vezes? Porque essa média representa 10 medidas. Da mesma forma para do outro lado. Então nós temos aí a variação, né, a soma dos quadrados da variação das dietas. Então 10 vezes 19,95 menos 21,825 825 elevado ao quadrado, vezes 10 vezes. Por que 10 vezes? Pela mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nós temos aí 70,3125 é a soma dos quadrados das dietas. Então nós conseguimos calcular aí, né, a soma dos quadrados das dietas. Lembrando, já temos as totais, já temos as das dietas. E agora? Vamos fazer a da cobertura. A da cobertura é igual a média da cobertura do pleno sol, 13,50, menos a média geral, 21,825, vezes 10. Por que vezes 10? Temos 10 medidas sendo representadas aí por esta média. Da mesma forma, fazemos para o 30,15, temos 10 medidas sendo representadas, tá? Então, vezes 10, calculamos. A soma dos quadrados das coberturas é de 1.386,1125. Então, nós temos aqui a soma dos quadrados das dietas, a soma dos quadrados totais. Então, se você já começou a entender um pouquinho de ANOVA, você já está vendo que isso aqui, né, já é um soma dos quadrados um pouquinho mais baixa aí do que essa, né? Mas vamos dar continuidade. E agora, a soma dos quadrados das dietas e cobertura. Então, nós temos aí a interação. O que a gente tem que fazer? Nós temos que calcular a média da dieta A em pleno sol, a média da dieta B em pleno sol, a média da dieta A no sombrite e a média da dieta B dentro do sombrite. Poxa, Elton, é como se eu tivesse, então, né? Dentro disso aqui, é como se eu tivesse duas fontes de variação, exatamente, né? Uma causada pela dieta e uma causada pela cobertura. Então eu consigo ver, é como se eu tivesse um quadro de ANOVA substituto. Você consegue ver que é como se eu tivesse um outro quadro de ANOVA nessa região aqui? Eu poderia calcular a soma dos quadrados totais aqui para esse quadro, não poderia? Não poderia calcular a soma dos quadrados totais, que é esse menos esse menos esse menos esse menos esse, tudo elevado ao quadrado lá do mesmo jeito? Depois eu não poderia calcular a variação pela cobertura, né? Pegando isso aqui menos isso aqui menos isso ao quadrado, e pelas dietas, isso aqui menos isso aqui menos isso aqui também ao quadrado? Poderia. Então, peraí, opa! Elton, o que eu estou fazendo? Né? Eu vou ensinar para vocês de duas formas. Tá? Esse é o jeito mais tranquilo de fazer. Você vai pegar essa média aqui, ela representa quantas medidas? Isso mesmo, 5 medidas. Essa aqui representa quanto? 5 também. Essa, 5. Se você está em dúvida, você pode voltar lá, ó. Ó, cada uma delas representa 5 medidas, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso, eu estou multiplicando por 5.
Então, a soma dos quadrados da dieta é calculada, presta atenção, isso menos isso, menos isso, ou seja, o valor médio do fator A no fator B, menos a média geral do fator B, menos a média geral do fator A, mais a média geral elevado ao quadrado. Mais 5 vezes este aqui, por que 5 vezes? Porque essa média representa 5 vezes. Este aqui, menos este aqui, menos este aqui, mais este aqui. Aqui, ó, você pode olhar, ó, 13,50, 19,95. Da mesma forma, esse é esse, mais esse. E esse aqui é esse, menos esse, mais esse. Então, se você calcular isso aí, tá? Você vai achar aí da interação um soma dos quadrados de 4,9005. Tá bom? E agora? Bem, agora você tá faltando só dos resíduos, mas você também pode calcular essa soma dos quadrados da interação da seguinte forma. A soma dos quadrados totais novas, que nada mais é do que esse menos a soma geral, esse, né? Na verdade, esse menos esse também é ao quadrado, esse menos esse ao quadrado e esse menos esse ao quadrado, eu calcularia e acharia 292. Beleza? Então eu calculei a soma dos quadrados novas para essa tabela. Calculo a entre as dietas, né? Então eu vou pegar esse, que ele representa duas médias, não é isso? Menos esse, né? Do mesmo jeito, e esse também, que representa duas, da mesma forma, 14. E eu calculo a última também, que é essa menos essa, aliás, essa menos essa, e que é representada por duas médias, e essa menos essa, representada por duas médias também, tá aqui. Que eu calculei do 277. Observe, a soma dos quadrados da dieta e cobertura é igual à nova soma dos quadrados totais, menos a entre as dietas e entre as coberturas. Por quê? A soma dos quadrados dieta-cobertura nada mais é do que a soma dos quadrados, tá? Dentro das dietas e cobertura da interação. Então, o que isso é? É a soma dos quadrados totais novas, menos a soma dos quadrados entre as dietas novas e a soma dos quadrados da cobertura nova. Você pode fazer das duas formas, tá? Aqui eu ensino uma forma mais rápida, mais ligeira de fazer, e aqui uma forma mostrando aí para vocês, né, a variância de novo sendo calculada. Eu tenho que multiplicar isso tudo por 5. Por que eu tenho que multiplicar por 5? Porque cada uma dessas médias, desses valores aqui, ó, representam 5 médias. Por isso eu multiplico por 5. Tá? Então eu acharia o valor de 0,9801, multiplicaria por 5 e acharia aí 4,9005, que é exatamente o mesmo valor que está aqui. É difícil? É chato, não é difícil. Tá bom? Eu confesso para vocês que é um tanto trabalhoso, tá? Vocês veem aí, para montar essa aula, ela me deu um trabalho considerável, tá bom? Mas é o meu ofício, né? Então vamos lá, ócios do ofício, né? Como se diria. Então vamos se calcular aí. Calculamos então. Olha só, nós já temos, tá? Como eu já disse, ó, porque cada uma dessas médias aqui é representada por 5 réplicas, tá bom? Então, o que a gente tem? Que a soma quadrada dos resíduos ela é igual à soma dos quadrados totais, menos a da dieta, menos a da cobertura, menos a da dieta e
cobertura. Então, se a gente tiver aí, a gente tem a total já calculada, que a gente calculou anteriormente, a das dietas, a da cobertura e a da interação, que é dieta-cobertura. Logo, a gente acha que a soma dos quadrados do resíduo é de 366,372. E agora? Bem, agora a gente precisa calcular os graus de liberdade, que a gente tem que da dieta nada mais é do que o número de dietas menos 1, da cobertura, do número de cobertura menos 1, e da dieta e cobertura é A menos 1 vezes B menos 1, e dos resíduos é AB que multiplica o número de réplicas menos 1, tá bom? E o total é ABR menos 1, ou o Nzão, ou N total, menos 1 também. Você pode pensar que é o N total de casos representados. Que no nosso exemplo, nós temos então N total de 20, como vocês podem ver. Então o grau de liberdade total ele vai ser 19, tá bom? Então, e aqui nós temos duas dietas, menos 1, nós vamos ter 1. Cobertura temos duas, teremos 1. 2 menos 1, 1. Vezes 2 menos 1, então aqui também terá 1. Pessoal, presta atenção. Eu preciso decorar essa fórmula? Não. Aqui a gente sabe que é o total menos 1. Olha só, 19 menos 3 é quanto? 16. Então, se você fizer a conta, ó, 2 vezes 2 vezes 5 menos 1, vai dar exatamente 16, que esse aqui é o número de réplicas dentro de cada tratamento para cada uma das dietas coberturas. Você pode olhar isso aqui, ó. Então, você tem uma réplica aqui, ó, 5, tá bom? Então, você tem aí 5, daria aí exatamente 16. De novo, mostrando para vocês que muitas vezes não precisa decorar a fórmula. Então, nós temos aí exatamente esses valores, tá? E aí a gente pode agora, então, simplesmente pegar isso aqui, dividir por isso aqui, né? E aí a gente vai achar o quê? Né? Nós vamos achar, então, né, o soma dos quadrados médios, tá? Então nós vamos achar, a total aqui a gente não precisa calcular, então tá aí, calculando isso aí, nós temos exatamente a soma dos quadrados médios. Falta agora a estatística de Fisher, tá? Nós temos o quê? Nós temos, então, calculando a estatística de Fisher, todo mundo sabe que é a soma, né, a soma dos quadrados médios da fonte de variação, que eu quero, no caso, dieta, cobertura, ou a interação dieta-cobertura, dividido pela soma dos quadrados médios dos resíduos. Fazemos isso aí e nós encontramos aqueles valores. Então, eu estou pegando isso aqui, dividido por isso aqui dividido por isso aqui, e isso aqui, dividido por isso aqui. E aí está dando exatamente esses valores. E agora? Agora nós, então, precisamos interpretar isso. Como é que a gente interpreta? Você observar, por sorte aqui, todos eles deram o mesmo, tá? Nós temos 1 grau de liberdade, tanto para dieta quanto para cobertura, quanto para dieta para cobertura, para 16 resíduos. Então vamos lá na tabela de Fisher, olhar isso aí, 1 grau de liberdade para 16 resíduos, o valor crítico é de 4,49. Então, se F calculado é maior do que F tabelado, rejeita-se H0. Tá aqui, ó. Muitas vezes vocês perguntam para mim uma coisa geral. Tá aí, ó. Se quiser manter isso aí anotado, isso vale para qualquer teste estatístico, tá? Se o valor calculado é maior do que o valor tabelado, rejeita-se H0. Se o valor calculado é menor ou igual, tá, ao valor tabelado, não rejeita H0. Vamos olhar para o nosso caso, tá? Vamos olhar aqui para o primeiro caso, a dieta. Não houve diferença. Por quê? Né? Não há diferença entre as dietas A ou B. Por quê? Porque o valor calculado é menor do que o tabelado, não rejeita o H0. Em outras palavras, não houve influência das dietas na produção leiteira entre os animais. E da cobertura, nós temos aí então, tá, que um valor de F de 60,53, tá? Então nós temos aí que o F tabelado é menor do que o F calculado, eu rejeito H0, né? E obviamente, se eu olhar lá, eu não preciso fazer teste de Tukey, porque só tem 2 tipos de cobertura, pleno sol ou sombrite, e eu consigo ver que no sombrite os animais produziram bem mais. Se a gente voltar lá atrás e ver a média, né, da produção, tá aqui, ó, só olhando, voltando bastante, né? Olha aí, a média da produção no sombrite, ela é quase 3 vezes maior do que a pleno sol, tá bom, pessoal?
Então tá aí um resultado que vocês, né, de interpretação, já sabemos disso, tá? E para interação dieta-cobertura, tá bom? Nós temos aí que não rejeitamos H0, ou seja, a dieta, né, houve, né? Nós temos aqui dieta A e dieta B. E aí nós temos, vou mudar aqui a cor da caneta, tá? Vou mudar aqui para o ponteiro, para a cor da caneta em verde. Nós temos aí o Sombrite, tá? Então o Sombrite na dieta A produziu mais, né? E na B também produziu mais. E nós temos que mudar a cor da caneta de novo. Pleno Sol produziu menos. Então nós temos aí, né, o valor de produção menor. Então não houve diferença nessa produção aqui entre dieta A e dieta B, e também não houve influência do Sombrite e o Sombrite Pleno Sol, né, não houve interação entre dieta e Sombrite. Se houvesse interação, eu gosto de dizer, se você traçar uma reta aqui, ó, você vê algo desse tipo. Então, em momento algum, né, claro, né, tem uma diferença aqui, eu desenhei um pouco errado, tá? Mas em momento algum, se você imaginar isso aqui no futuro, essas retas, elas estão paralelas, elas nunca vão se cruzar. Então, isso demonstra que não tem interação, tá bom? Aqui está um exercício para atividade para fixação, tá? Então, 3 tratamentos hormonais foram ministrados a peixes, e após isso mensurou-se, né, a concentração de cálcio para 100 ml de sangue. Então nós temos aí, teste as hipóteses de que não há diferença nas concentrações de cálcios entre os níveis hormonais, tratamento A, B e C, e teste se não há diferença entre os sexos. E teste a hipótese que não há interação entre as concentrações de cálcios e os hormônios de sexos nos animais. Novamente, um exemplo real, tá bom? Então, para vocês fazerem aí e treinarem análise de variância fatorial. Tá bom, pessoal? Fiquem todos bem, tá? E até a próxima aula.